Você fez o prólogo sobre a Bíblia, né? O Uhum. cânone dos 66 livros. Essa cultura de prosperidade, ela abarca a Bíblia também ou ela veio depois da Bíblia? Muito interessante a tua pergunta. Bom, então vamos explicar um pouco do judaísmo atual. E isso? O judaísmo atual, ele é rabínico. Ele não é baseado no Antigo Testamento tanto, em suas crenças. Eles têm a Torá como principal base, né? Os postulados. Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá? Torá significa lei em hebraico. Então toda a lei deles, as crenças principais estão ali. Mas depois, quando veio o rabinismo, eles pegaram essas leis e reinterpretaram. Então, um exemplo muito claro, os judeus guardam o Shabat, o sábado. O sábado para eles é um dia sagrado. Eles não trabalham nesse dia. Então, nesse dia, eles não têm atividades comerciais. Mas quando veio o rabinismo, eles pegaram aquele princípio deles, que é milenar, e eles recriaram. Tá? Por exemplo, um judeu ultra-ortodoxo, ele não cospe no sábado, porque ele estaria regando a terra. Se ele está gripado naquele dia, ele tem que passar um lenço no nariz, porque está saindo coriza, ele troca de roupa, ele coloca uma roupa que tem um lenço costurado para não carregar peso. Faz parte da roupa dele. Então isso vem muito depois. Isso não está escrito na Bíblia. Isso é do judaísmo rabínico. Tá? Um outro exemplo, por exemplo, o judaísmo em geral ele é muito místico hoje. Tem muita semelhança até com o espiritismo. Especialmente da Kabbalah, ou Cabala, que se fala muito da Cabala hoje. Cabala Madonna fala que é cabalista, etc. Né? Então, vários artistas, né? Não são judeus, mas acreditam na Cabala e tal, que fala muito de prosperidade, o que é muito interessante, mas ela é uma linha muito mística. Né? Acredito que a pessoa tem 4 tipos de alma, por exemplo. 4 tipos de almas ela vai recebendo ao longo da sua maturidade cada uma dessas almas. Tá. Né? Então, isso não é bíblico também. Okay? Isso é rabínico, isso vem bem depois. Tá? Agora, quando você pergunta sobre a questão financeira, aí não. É o Antigo Testamento. Toda a base que eles têm hoje para educar seus filhos, para ensinarem, por exemplo, empreendedorismo, o que é muito forte dentro da comunidade judaica, no mundo inteiro, aí eles usam especialmente o livro de Provérbios. E aí não é rabínico. Eu amo É Provérbios. totalmente bíblico. E o que é curioso, né? É a mesma Bíblia que nós cristãos usamos. Só que nós cristãos, nós também temos 27 livros a mais que eles, que é o Novo Testamento. E nos apegamos muito ao Novo Testamento e às vezes ignoramos o Antigo Testamento. Isso é muito comum. Tá? E aí, os princípios de riqueza não estão no Novo Testamento. Estão no Antigo. Que nós cristãos entendemos que a Bíblia Sagrada são 66 livros e não apenas o Novo Testamento. Tá? E aí é comum ignorar todos aqueles ensinamentos do passado. Ensinamentos, por exemplo, sobre casamento. A maioria está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Tá? Isso é uma conversa até que talvez você não seja cristão. Eu quero aprender sobre empreendedorismo, quero aprender sobre casamento. A Bíblia tem conselhos incríveis, que são validados ao longo do tempo. Né? Se não fosse, ninguém não leria-se hoje a Bíblia, não se estudaria a Bíblia. Então você pode ser uma pessoa cética, mas se você aplicar os princípios de Provérbios para a sua vida profissional e financeira, eles vão funcionar. Até porque muitos judeus são seculares. Eles não praticam o judaísmo. O Silvio Santos, que morreu recentemente, ele não praticava o judaísmo. Ele não ia nas sinagogas no sábado, no Shabat, ele não guardava o sábado. Talvez até a dieta dele não era a dieta kasher, né? De restrições alimentares. Ele não praticava. Eu conheço judeus que conhecem a família Bravanel, né? Que é a Yael e seu marido, que são judeus e tal, que frequentam a mesma sinagoga, que teoricamente é da mesma família, mas eles nunca vão. Eles vão no Ano Novo, que é o Yom Kippur, que não é em dezembro, né? Eles vão uma vez no ano na sinagoga. A família Bravanel, que é a família do Silvio Santos. Então, eles não são praticantes do judaísmo religioso. Isso o mundo todo, né? Não Você pega, só por Brasil. exemplo, a Cirela. A Cirela é a maior construtora, talvez, do Brasil. São bilionários. Você pega o Banco Safra, uma das famílias mais ricas do mundo. São judeus, mas não praticantes. Eles não praticam o judaísmo religioso, mas eles praticam o judaísmo financeiro. E dá certo. Então, quer dizer, não depende de religião. São princípios que não dependem do que você crê religiosamente, porque eles são universais. Aí, infelizmente, nós cristãos não somos ensinados a pegar esses princípios e usarmos. Nós ignoramos. Focamos naquilo que é mais importante, salvação, etc. Mas ignoramos esses princípios. É por isso que a gente não tem dinheiro. Basicamente isso. O ideal seria o quê? A gente aplicar esses princípios, mas também ter uma vida religiosa. E não ser um secular. Seria o equilíbrio perfeito. Mas eu garanto, usar esses princípios milenares,
universais, eles são infalíveis, tá? Que é o nome, inclusive, da nossa conversa hoje, né? São princípios infalíveis de empreendedorismo. E o que eu me baseio muito para os meus negócios, para a minha vida, e o que eu ensino são esses princípios que estão presentes no judaísmo raiz, que é o judaísmo que é baseado no livro de Provérbios, especialmente. Quando eu vou a uma empresa, eu nem toco no assunto Bíblia. Eu não estou ali para fazer isso, seria antiético até da minha parte, né? Eu transmiti a minha religião para um assunto que é profissional. Mas os princípios eu trouxe dali. Eu não preciso falar, porque eu sei que eles funcionam.